Então tá gravando, tá, pessoal? Depois, então, nós vamos conversar sobre isso. Mas eu resolvi, então, fazer, pessoal, com vocês, um simulado usando questões do Enem, dos últimos Enem, de 2008 para cá, tá? Que envolva a termoquímica. Para isso, eu criei uma lista de exercícios num site que eu assino chamado Super Professor Web, tá? Para vocês poderem realizar essa lista de exercícios, que é um simulado, tá? Vocês vão se cadastrar gratuitamente, porque vocês não vão ter custo nenhum, porque eu já já paguei esses custos, tá? Vocês vão se cadastrar gratuitamente nele, tá? Com um e-mail que vocês usam costumeiramente, tá? Um e-mail que vocês têm acesso, e vocês vão cadastrar uma senha, que é uma senha que vocês vão ter que lembrar, porque nós vamos usar esse site outras vezes para realizar atividades. Por que eu optei por esse site? Porque como nós estamos trabalhando com química, nós trabalhamos muito com modelos, com imagens, né? De moléculas, de equações químicas. E o SIG, por enquanto, ele tem uma limitação que eu não consigo colocar, quando eu faço, por exemplo, uma lista de exercícios, eu não consigo, por exemplo, colocar um exercício do Enem para vocês, porque muitos exercícios do Enem, nas alternativas, nós temos imagens que precisam ser analisadas. E o SIGA só permite, nas alternativas, colocar palavras ou números. Não permite, por enquanto, colocar imagens. É algo que eu já questionei os administradores para que eles possam estar corrigindo ou melhorando o SIGA, tá? Então, eu uso esse sistema, esse superprofessor, porque ele permite que nas alternativas a gente coloque imagens. E muitas das questões do Enem, as alternativas que vocês têm para considerar corretas ou não, são alternativas em que constam imagens, tá? Então fica difícil eu postar. Eu acho que para vocês o que mais interessa no ensino médio, no meu entender, né, é o Enem, que é o principal sistema de avaliação que nós temos e que dá parâmetros e possibilita vocês ingressar em N cursos, inclusive agora amplamente utilizado tanto por universidades privadas quanto universidades públicas, tá? Então, eu sei que há um questionamento, eu participei dos conselhos e ouvi vocês, e ouvi as avaliações que vocês fizeram no ensino remoto, e uma das coisas que foi colocada pelos estudantes é que os estudantes afirmam que tem uma grande quantidade de plataformas, o que faz com que os estudantes, às vezes, se percam. Eu tenho usado só o SIGA e tudo eu coloco ali, né? Claro, eu preciso usar uma plataforma para gravar vídeo, aula para vocês, que o SIG não permite, ele só permite o armazenamento. Mas eu gostaria de que vocês entendessem isso, né, em relação a esse outro programa que eu vou estar usando, que é para o benefício de vocês, né? Ele permite algumas outras coisas que esse sistema que nós usamos hoje, ele não tem permitido, ele tem limitado bastante, e eu sinto dificuldade na minha área por essa razão, porque em química, nós trabalhamos muito, como nós trabalhamos com entidades submicroscópicas, né, no universo não observável, a gente precisa muito de representações, e a gente usa modelos para representar aquilo que a gente não consegue enxergar, que a gente tem apenas pistas, né, de natureza elétrica e outras, né. Então, eu tenho usado esse sistema porque ele permite a gente trabalhar com imagens. Eu gostaria de mostrar para vocês o que é esse sistema, tá? Então, eu vou compartilhar a tela do meu computador com vocês, tá?
Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Vocês estão quietinhos? Tá todo mundo me ouvindo? Beleza. Qualquer coisa vocês se manifestam, tá? Agora eu vou precisar que vocês falem, porque eu não vou mais conseguir ouvir o chat, tá? Eu preciso que vocês me digam se vocês estão vendo a tela do meu computador, se aparece para vocês. Tá aparecendo? Sim, dá para ver bem tranquilo. Tá, muito obrigado. É porque agora eu não vejo mais o chat, tá? Porque eu compartilhei a tela toda, ó. Esse aqui é o dispositivo que nós vamos usar, ó, tá? É o mesmo dispositivo que eu usava quando eu trabalhava no Colégio Piranga em Três Passos. Tá? É o Super Professor, ó, tá? Aqui nesse, vocês vão ver lá no CIGA de vocês, ó, que eu já coloquei para a semana que vem, ó, tá? Ó, simulado. Acesse o link e faça o seu cadastro. Para isso, você irá precisar de um e-mail. Use um que você tem acesso regular e deverá registrar uma senha. Escolha uma da qual você irá se lembrar, pois voltará a usar esse recurso. Eu coloquei aqui o link, ó. Tá? Esse é o link que está lá no SIG já, que vocês vão usar. Então, vocês vão ver que vocês, ao acessar o SIG, ó, vocês vão ver que tem, claro, aqui já está o meu e-mail e a minha senha, né? Vocês ainda não são cadastrados, ó. Então, você vai digitar um e-mail aqui. Vamos ver, eu vou digitar um e-mail. Um outro e-mail meu aqui, tá? Aliás, o meu e-mail. Vocês podem usar até o e-mail institucional, se quiserem. Ó, vou fazer o meu cadastro. Vocês vão ver que vai abrir uma telinha onde vocês vão ter que botar o nome completo, o nome como vocês querem ser chamados pelo aplicativo, tá? Vocês vão ter que botar um telefone celular, que é para resgatar senha ou coisas assim, caso vocês queiram, data de nascimento, tá? Tem essas informações aqui, e aqui vocês vão criar uma senha, né? Tá? Quando vocês criarem essa senha, vocês vão ter que confirmar ela. Tem que ser uma senha que vocês usam regularmente, que vocês vão se lembrar. E o e-mail tem que ser um e-mail que vocês possam acessar, que vocês tenham acesso regular, porque ele serve, inclusive, para resgatar a senha, né? Para refazer a senha, etc. Aí vocês vão em prosseguir, tá? E é isso, é basicamente isso aqui, não tem mais nenhuma informação, tá? Depois que vocês forem em prosseguir, ele vai abrir novamente essa paginazinha aqui para vocês, ó, tá? Então, aqui vocês vão digitar o e-mail, a senha, ó, e aqui, assim, vai um código. É o código da lista de exercícios que eu gerei. Então, eu entrei no aplicativo, no software, e eu gerei uma lista de exercícios para vocês, tá? E a lista de exercícios tem esse código aqui, ó. Ó, esse códigozinho aqui, ó. Esse códigozinho você vai copiar e vai colar aqui, e aí você vai entrar. Vamos ver, eu vou entrar aqui, vamos ver, até com uma outra lista. Ó, eu cadastrei na lista de exercícios turma segundo info, tá? Então, aqui eu cadastrei para vocês uma data, tá? Eu cadastrei para vocês fazerem essa lista do dia 26, que é segunda-feira da semana que vem, até o dia 30, que é sexta-feira da semana que vem. Vocês têm uma semana para fazer essa lista. Você vai aqui em responder a lista, tá? Essa aqui é uma outra lista, não é a de vocês, tá? É uma outra lista que eu fiz de teste, né? Então, ela vai abrir os exercícios, tá? Nessa lista, então, você vai marcar a alternativa que você vai analisar a questão, né? Você vai marcar, ou se você achar que está na dúvida, você pode ir em responder depois, ela vai marcar em vermelho aqui, ó, né? Aí você vai para a próxima questão, tá? Ou você pode avançar e responder automaticamente, vocês vão ver que não tem tempo sendo cronometrado, tá? E você pode, por exemplo, vamos dizer que você fez na segunda-feira você abriu, você estava com um tempinho livre, e você fez, sei lá, 3 questões. Você vai salvar as suas respostas, né? E você pode continuar no outro dia,
Você não é obrigado a começar e terminar naquele dia, entenderam? O que vocês fizerem, vocês salvam e vocês continuam a partir dali, tá? Tem alguma dúvida aqui, tem uma legenda, tá? E aqui, assim, vai aparecer as listas, então, tá bom? Não sei se ficou mais ou menos claro como que vocês devem fazer para se cadastrar ali. Ficou tranquilo isso? O que vocês acham? Não ficou tranquilo? Para mim ficou tranquilo, professor. Tá, beleza. Bom, havendo dúvidas, a gente pode ir conversando, né? Eu prefiro que vocês entrem em contato comigo direto pelo WhatsApp, tá, pessoal? Porque para mim o e-mail é uma coisa muito demorada. Às vezes no celular tu vai responder, até que demora, né? O WhatsApp é uma coisa mais, tu pode mandar uma mensagem de voz, se tu não está conseguindo digitar naquele momento, né? Então, depois, quando vocês forem fazer, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão entrando em contato comigo, como vocês sempre fazem, tá? Se eu não responder naquele momento, assim que eu visualizar, eu vou responder. Às vezes a gente não consegue, né? Por diversas razões, tem reunião, tá terminando uma pesquisa, tá escrevendo um artigo e precisa terminar aquilo, porque senão tu vai perder a concentração naquilo, ou tem um bebezinho chorando naquele momento, tu não vai conseguir fazer, tá bom? Então, nós vamos começar a aula, viu? Então, isso vai ser a partir da semana que vem. Caso vocês tenham problema com o cadastro da senha, alguma coisa assim, vocês me avisam daí, tá? Eu gostaria de mostrar para vocês o meu plano de trabalho emergencial, que eu ainda não apresentei para vocês também, tá? Vocês conseguem ver as letrinhas aí? Tá muito pequeno? Sim, professor. Oi? Tá, obrigado. Então, aqui, só para mostrar para vocês, tá? Nossa disciplina, então, ela é teórica. Na verdade, só para esclarecer para vocês, quando as coisas estão normais, eu dou muita aula no laboratório de química, tanto e no de informática. A disciplina, ela é bastante prática. Mas devido a todo o conjunto da situação, de todas as coisas, eu tenho trabalhado de forma um pouco mais teórica com vocês nesse momento por diversas limitações. Inclusive, aqui na minha casa, eu não tenho os reagentes que eu precisaria, eu não tenho os equipamentos, eu não tenho uma capela de segurança para fazer reações químicas que podem ser perigosas, né? Isso está lá no Instituto Federal, no campus, tá? Só para dar essa explicação para vocês. Então, aqui, ó, vocês vão ver que tem disciplina Química segundo ano, docente, tá? Nós tivemos a nossa disciplina de 60 horas, aliás, a nossa disciplina é de 80 horas. Nós tivemos, por exemplo, vocês tiveram com a professora Luciane até o dia 16 de março, 6 horas presenciais, ou seja, 3 semanas. Depois, na primeira etapa do ensino remoto, vocês tiveram 18 horas. Na parte 2, que foi essa parte do ensino remoto, que fui eu que trabalhei com vocês, deu 16 horas, o que totaliza exatamente metade da carga horária. Então, nós ainda temos 40 horas pela frente, tá? O conteúdo que eu vou trabalhar com vocês, então, esse semestre, tá? Vai ser termoquímica, energia de ligação, nós vamos estar terminando a energia de ligação. Eu vou trabalhar com vocês cinética, equilíbrio químico e eletroquímica, tá? Aqui eu descrevi mais ou menos a metodologia adotada. Nós vamos realizar, então, encontros síncronos, aproximadamente 30%, vai ser pelo Google Meet, duração máxima de 1 hora, tá? E daí eu vou procurar completar os atendimentos necessários por WhatsApp, e-mail, eu prefiro o WhatsApp, tá? Nessa complementação, então, tem exercícios, estudos orientados, tá? Eu costumo gravar as minhas aulas usando o aplicativo Loom, tá? Que é um aplicativo bem caro, que foi aberto gratuitamente para professores, agora durante essa pandemia.
é um aplicativo que me dá certas limitações, eu não posso editar, eu não posso fazer coisas assim. Então, às vezes, sai o sonzinho da minha cachorra de fundo, ou a minha filha vindo e falando comigo, coisas assim. Mas eu tenho usado porque eu acho que ele grava bem, assim, apesar de tudo, né? Às vezes eu coloco no YouTube, dependendo do tamanho do vídeo. Também vamos usar simuladores interativos, FET, Malview, eu uso o Prezi para apresentações. Vamos fazer ali na parte da cinética, da eletroquímica, experimentos demonstrativos, interativos, alguns vocês vão fazer em casa também, com o material que vocês têm em casa, tá? E como é que vai ser essa avaliação, então? Então, essa avaliação, ela vai ter 3 notas, tá? 2 notas vão ser 2 questionários avaliativos que nós vamos fazer no SIGA ou usando o Superprofessor, que eu ainda vou ver o que vai funcionar melhor, tá? E uma terceira nota vai ser uma nota pelo conjunto da coisa, pela participação nas aulas, pela realização das atividades, por procurar ajuda, tirar dúvidas, coisas assim. Vai ser uma nota mais qualitativa, tá? Que eu posso depois descrever para vocês, na hora de dar essa nota, descrever bem certinho quais foram, né, os critérios que eu usei. Mas é basicamente isso, é a tua participação como aluno, o teu envolvimento, né? Que eu consigo conferir como? Eu confiro com os acessos que vocês fazem nos vídeos, né? O Lume, ele me dá panoramas, né, através do SIGA, ele me diz quem que acessou, se olhou 50%, se olhou 20%, enfim, se entrou para fazer atividade 2, 3 vezes, ou se entrou uma vez e já fez tudo, né? O aplicativo, ele me dá, o SIGA nos dá esses mapas, né? E com isso eu consigo, então, fazer uma avaliação qualitativa da participação de vocês, tá bom? Não sei se vocês têm alguma coisa para me perguntar sobre esse plano emergencial, se é tranquilo para vocês isso. Eu acho que vocês já puderam perceber que eu sou um cara bem tranquilo, né? Eu me preocupo com a aprendizagem, tá? Nota, para mim, não é das coisas mais importantes desse mundo, porque a gente vive numa sociedade hoje, né? Apesar de a gente ter a cultura da nota, isso é uma cultura que está se acabando, principalmente nas grandes empresas, né? A cultura que vai se estabelecer, que tem se estabelecido, é a cultura do conhecimento. A gente precisa de conhecimento, a gente precisa saber as coisas. E a nota, ela vem junto, mas tinha um tempo atrás que a gente tinha esse discurso, né, da importância do conhecimento. Hoje, ele é importante para você resolver problemas. Você está numa empresa e o teu patrão, cada vez mais, ele quer que o funcionário tenha iniciativa de propor soluções, de participar do crescimento da empresa, né? Isso, seja você um engenheiro, seja você um médico, seja você um enfermeiro, uma nutricionista, seja você um professor, seja você um arquiteto, né? As empresas estão caminhando nesse sentido. Então, a gente precisa saber as coisas, ter domínio das coisas, né? E é nesse sentido que a sociedade caminha. Então, eu não sou um professor focado em nota, assim, aqueles que, meu Deus do céu, por causa de 0,1, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tá? Então, eu não né, mas eu acho que o importante é a gente saber as coisas. E para isso a gente precisa participar, tirar dúvidas. Também queria dizer para vocês que a dúvida e o erro são coisas fundamentais na ciência, né, no conhecimento. Sem dúvida não tem conhecimento. Por que a gente pesquisa alguma coisa? Ora, porque eu tenho uma dúvida, né? Eu só vou, tanto que quando vocês forem apresentar um projeto de doutorado numa universidade, caso vocês façam um dia doutorado, o projeto vai ser vocês que vão escrever. Nenhum professor vai dizer para vocês, faça isso, porque a dúvida é de vocês. Vocês, inclusive, vão propor qual que é o problema que levou vocês a querer
desvendá-lo, a querer chegar numa resposta. Então, são dúvidas que movem as pessoas. São dúvidas que produzem o conhecimento. Então, a gente não tem que ter medo da dúvida, né? Ah, tô arrasado porque eu não entendi tal conteúdo. Não, isso não tem problema nenhum, né? Isso não é problema, ter dúvidas. Aliás, ter dúvida é a solução. É perigoso quando as pessoas têm certeza das coisas. Eu acho isso muito perigoso. Ter certeza absoluta, falar com exatidão e dizer assim, é isso e ponto final, tenho receio desse tipo de coisa, né? Porque quando a gente trabalha com conhecimento, a gente não trabalha com verdades estabelecidas, né? A gente trabalha com possibilidades, né? Com possibilidades, né? Quando a gente diz que a gente tem certeza absoluta de alguma coisa, a gente sai do campo do conhecimento científico e a gente entra num outro campo. A gente entra no campo da mitologia, dos mitos, da ideologia, da religiosidade, né? Não estou falando que são coisas erradas, só estou falando que são coisas que não têm arcabouço dentro da ciência. E isso há muitos anos, desde que Galileu Galilei jogou uma pedra do alto da Torre de Pisa, né, para mostrar que a pedra e a pena caíam com a mesma velocidade devido à ação da força da gravidade, da aceleração da força da gravidade, que acelerava as duas da mesma forma. E teorizou de que se fosse jogada, por exemplo, num lugar onde existisse vácuo, cairiam ao mesmo tempo, que apenas a força do atrito do ar é que fazia com que a pena caísse mais lentamente do que a pedra, né? E eu estou dizendo isso foi há 500 anos atrás. Então, assim, a dúvida é importante, tá? A gente não deve ter medo de ter dúvida e de perguntar. Então, se vocês têm dúvida, perguntem. Significa que vocês são de carne e osso, pessoas normais. Graças a Deus, né? É assim que tem que ser, tá? Bem, na aula de hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre, então, a energia de ligação. Eu preparei um slide aqui para vocês, tá? Que eu vou apresentar. Gostaria só que vocês me dissessem se vocês estão vendo direitinho, se está tudo ok. Vocês enxergam? Sim, professor, tá tudo ok. Tá, muito obrigado, então. Então, pessoal, energia de ligação, tá? Então, ó, as reações químicas, pessoal, quando elas acontecem, né, elas são caracterizadas pela formação de novas substâncias e a decomposição ou a desorganização dos átomos que formavam as substâncias anteriores, que nós chamamos de reagentes. Ou melhor dizendo, numa reação química, os reagentes são destruídos e novas substâncias são formadas. Mas quando eu digo que os reagentes são destruídos, eu não estou falando assim que são desintegrados, né? Eles, na verdade, têm as ligações entre os átomos que os constituem rompidas, né? Os átomos que constituem os reagentes, eles têm as suas ligações rompidas por alguma forma de energia, seja de natureza elétrica, seja de origem na luz ou mesmo no calor, né? E novas ligações químicas são formadas. Tá? Eu estou colocando aqui para vocês uma imagem que mostra um pouco sobre como acontece esse rearranjo dos átomos. Tá? Aqui, assim, nesse isqueiro, perdão, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Aqui, assim, nesse isqueiro, nós temos uma substância química chamada propano. Tá? Vejam vocês que o propano, dentro do isqueiro, ele está na forma líquida. Mas o propano, na verdade, ele é um gás. Ele é um gás formado por 3 átomos de carbono e 8 átomos de hidrogênio. Como é que o propano está de forma líquida aqui dentro? Olha, ele só é líquido porque as partículas estão sob alta pressão.
E sob alta pressão, essas partículas, elas se aproximam, as forças de atração passam a ser mais intensas entre eles, entre essas partículas, entre essas moléculas, e ele passa para o estado líquido. Então, aqui dentro há uma pressão muito grande, né? Então, só para vocês terem uma ideia, se isso aqui estiver a nível do mar, a pressão aqui fora é em torno de 1 atmosfera. Aqui dentro, a pressão deve ser em torno de 13 atmosferas. Tá? Vocês vão ver que aqui, assim, em cima, nessa superfície do isqueiro, né, a gente tem uma camadinha, né? Aqui há um equilíbrio entre gás e líquido. E aqui, assim, a gente tem uma rodinha com uma pedra cujo objetivo é gerar uma faísca. Quando a gente aperta esse botãozinho aqui, ó, aqui, assim, essas moléculas que estão aqui nesse caninho, elas automaticamente entram em contato com essa pressão de 1 atm. E ao entrar em contato com essa pressão de 1 atm, essas moléculas conseguem, ou seja, diminui muito a pressão nessa região aqui, quando a gente aperta aqui no isqueiro, né? E essas moléculas passam para o estado gasoso. Ao sair, a gente aperta aqui, né, e gira essa coisinha, dá uma faísca. Essa faísca, ela fornece energia, ó, para que essas ligações químicas aqui no propano, ó, eu vou escrever aqui o propano, tá? Essas ligações químicas no propano, elas são quebradas. E há uma liberação de energia. Ó, essas ligações químicas todas que eu estou mostrando aqui, elas são quebradas, né? E há também uma quebra nas ligações químicas com o gás oxigênio. E isso vai propiciar a formação de outras substâncias que vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo aqui a água e o gás carbônico, tá? Então, o que ocorre durante uma reação química, na verdade, é o rearranjo dos átomos que constituem a substância. Os átomos, eles continuam permanecendo os mesmos. De acordo com a lei de Lavoisier, a massa se conserva, né? E hoje nós sabemos que a massa se conserva durante uma reação química porque os átomos são conservados. Os átomos antes da reação e depois permanecem os mesmos, tá? Aqui eu trouxe um outro exemplo também do propano, ó. Né? Um mol de propano precisa reagir com 5 mol de oxigênio, vai haver uma liberação de energia, uma reação exotérmica. E nessa reação exotérmica, outras substâncias químicas aqui vão ser formadas, o propano vai se transformar, vai reagir com o oxigênio do ar, logicamente, né? Que são essas bolinhas vermelhas aqui, elas passam a se ligar aos carbonos dos hidrogênios, e da onde vieram essas bolinhas? São átomos de oxigênio que vieram do oxigênio do ar, tá? Bem, então, essas ligações químicas, pessoal, elas contêm uma determinada energia. Tá? O que nós chamamos de energia de ligação? É a energia necessária para romper 1 mol das ligações químicas que existem nos reagentes. Isso é o que nós chamamos de energia de ligação. É a energia que eu preciso fornecer para romper, para quebrar as ligações químicas. Bem, e nós podemos usar um artifício matemático para usar as energias de ligação para conseguir obter o valor da entalpia de uma reação química, tá? Como que nós fazemos isso? Nós usamos a lei de Hess, tá? Vocês vão ver aqui, ó, tá? Que eu tenho essa equação que diz o seguinte, que a variação da entalpia essa letra matemática significa somatório, tá? O somatório da variação da entalpia das ligações quebradas, mais o somatório das ligações químicas formadas, né? Ora, isso aqui é lei de Hess, né? Nós podemos somar algebricamente, né? Agora nós temos uma questão, ó. Aqui nós temos vários tipos de ligação química, ó, e nós temos o valor dessas energias que já estão calculados. Nós temos esses valores já em tabelas, isso já está tudo estabelecido, tá?
Vocês vão ver que algumas ligações, como a ligação simples carbono-carbono, tem 347 kJ por mol. Aqui tem os valores em quilocaloria por mol, multiplica por 4,18 e obtemos o valor em quilojoules por mol, ou seja, transformamos quilocaloria em quilojoule. Vocês vão ver que a ligação dupla tem muito mais energia, a ligação tripla entre os carbonos mais ainda, né? Ligação hidrogênio-hidrogênio aqui, as energias, ó, temos todas elas tabeladas. O importante para a gente saber é que esse processo em que as ligações químicas são quebradas, ele requer energia, né? Então, eu vou tentar escrever essa equação aqui, tá ruim aqui para mim usar esse meu aparelho aqui. Ele, quando é online, assim, ele fica meio lento, o dispositivo, a caneta aqui, tá? Mas eu vou tentar desenhar aqui para vocês. Esta reação química aqui, tá? Vocês viram que eu estou fazendo a estrutura dessas moléculas, né? Olha, vocês vão ver que aqui eu tenho um H3C. Isso significa o quê? Que eu tenho 3 hidrogênios ligados a esse carbono, esses 3 aqui, mais esse hidrogênio aqui, tá? Vejam vocês, ó. Aqui assim, ó, é fornecida energia para quebrar as ligações químicas. Então, todas essas ligações químicas, aqui, ó, elas são quebradas, tá? Ó, eu forneço energia para essas ligações químicas aqui, elas são quebradas, ó. Vou escrever aqui, ó, ligações quebradas. E essas ligações químicas que vocês estão vendo aqui, ó, elas não existiam antes. A maioria delas, né? Por exemplo, essas 3 já existiam. Mas aqui vocês vão ver que o hidrogênio foi substituído por um cloro, foi um cloro para cá e um hidrogênio para cá. Foi, na verdade, isso que aconteceu, né? Esse cloro veio para cá e esse hidrogênio veio para cá. Aqui, assim, essas ligações químicas aqui, elas foram formadas. Elas foram formadas, tá? Qual que é o valor dessas ligações químicas? Qual que é o valor da energia? Eu teria que olhar numa tabela, né? Eu vou ver aqui que eu tenho, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 ligações químicas entre carbono e hidrogênio, ó. Eu tenho 4. E eu tenho uma ligação química entre cloro e cloro, estão vendo? Ó, 1, 2, 3, 4 ligações entre carbono e hidrogênio e uma entre cloro e cloro. Agora vamos ver o valor dessas energias, ó. Entre carbono e hidrogênio, 412,9 quilojoules. Eu tenho 4 ligações, cujo valor de cada uma é 412,9. E a cloro é 200 e aqui, ó. Né? Carbono e hidrogênio aqui, ó. 412,9. Cloro, 242. Tá? Certo. Então, eu vou calcular qual que foi a quantidade de energia liberada quando essas ligações foram quebradas. Tá? Então, eu tenho 4 vezes 412,9 mais 242. Da onde eu tirei esses números? Da onde eu tirei esse 4? Essas 4 ligações químicas entre carbono e hidrogênio. Ó. Uma... E o mouse aqui não está querendo me obedecer, tá? Bom, vocês veem ali as 4, né? Ele não está querendo obedecer aqui. Fazendo 412,9 vezes 4, a gente vai obter 1.651,9.
242,6 mais os 242 da ligação cloro-cloro. Mais 242 vai nos dar 1.893,6. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que esse valor aqui, ele é positivo. Por que que é positivo? Porque essa é a energia que foi necessária ser fornecida para essas moléculas para quebrar essas ligações químicas aqui, né? Agora vejam vocês aqui, o que que nós temos aqui? Nós temos 3 ligações químicas carbono-hidrogênio e uma carbono-cloro, ó. Ó, eu tenho 3 ligações carbono-hidrogênio, uma ligação carbono-cloro e mais uma ligação hidrogênio-cloro. Então, a gente já viu que a carbono-hidrogênio, ali, ó, é 412,9. A gente não sabe o valor da carbono-cloro, então vamos procurar. Nessa tabela aqui não tem. Mas o valor é 338. Aquela tabelinha ali que eu forneci para vocês não tem, tá? Mas eu sei que o valor é 338. E a hidrogênio-cloro, aqui, ó, hidrogênio-cloro, dessa ligação aqui, ó, é aqui embaixo, ó, 430,9. Né? Então, agora eu vou somar a quantidade de energia que foi liberada quando essas novas ligações foram formadas. Eu vou fazer o 412,9 vezes 3, mais 338 dessa ligação carbono-cloro aqui, mais dessa ligação hidrogênio-cloro, 430,9. Então, fazendo essa continha aqui, pegar minha calculadora, 412,9 vezes 3, mais 338, mais 430,9. Isso aqui nos dá um valor de 2007,6. Este valor aqui, pessoal, ele é negativo. Por que que é negativo? Porque essa energia aqui, ó, que foi absorvida aqui para quebrar essas ligações químicas aqui, ela é liberada na formação de novas ligações químicas. Então, toda vez que ligações químicas são quebradas, eu preciso fornecer energia e esse processo é endotérmico. Quando ligações químicas são formadas, essa energia é liberada, esse processo é exotérmico. Né? Então, obedecendo a lei de Hess, a variação de entalpia é o somatório dessas energias aqui, né, das ligações químicas quebradas, mais o somatório dessas energias com as ligações formadas. Isso vai nos dar mais 1.893,6 mais menos 2007,6. Então, fazendo essa continha matemática, 2007,6 menos 1893,6 vai nos dar um valor da variação de entalpia de menos 114 kJ por mol.
Então, eu calculei a entalpia desta reação química, né, usando as energias de ligação, tá? Eu queria propor para vocês, deixa eu ver se a gente tem tempo. Temos tempo. Eu gostaria de saber se é possível eu fazer uma equação química aqui e você... deixa eu ver onde é que estão vocês aí. Ah, aqui estão vocês. Gostaria de saber se é possível eu desenhar uma equação química, fornecer os dados e vocês tentar chegar na resposta aí agora em casa. O que que vocês acham? Vamos fazer um exercício? Vamos tentar fazer? Tá bem. E daí depois nós podemos já corrigir, tá? Então vamos... deixa eu ver aqui. O slide atual. Eu vou desenhar então aqui uma equação química, tá? E daí eu vou pedir para vocês usarem as energias de ligação para encontrar a entalpia. Então eu vou colocar aqui a minha equação química. Daí vocês podem ir me pedindo ajuda ao vivo, tá? O que eu estou desenhando aqui é a equação de combustão do metano. Olha, eu peço desculpas para vocês aí por qualquer coisa, mas esse negocinho aqui está travando por causa da velocidade da internet. Olha, ele trava, ó. Acho que é porque eu tô... Ah, tá difícil isso aqui. Não tá querendo me obedecer. Vocês conseguem entender aí? Eu consegui, sir. Tá, peço desculpas, o meu mouse tá travando, eu acho que é por causa do Meet, tá? Por isso que tá um pouco enrolado, demorado, ele trava, tá? Mas tudo bem, eu quero que vocês, então, calculem, tá? A variação da entalpia desta reação química aqui, ó, tá? Usando as energias de ligação, tá? Vocês conseguem perceber que vocês têm que ter um conhecimento que vem lá do primeiro ano do ensino médio, né? Vocês precisam saber escrever as fórmulas estruturais dessas moléculas aqui, ó. Por exemplo, vocês precisam saber que o metano é um carbono aqui, ó.
e 4 hidrogênios, né? Vocês precisam saber que a água tem uma ligação, o oxigênio, perdão, tem uma ligação dupla. Aqui eu tenho 2 mol, ou seja, eu tenho 2 vezes isso aqui, ó. O gás carbônico eu tenho uma ligação dupla aqui e outra ligação dupla aqui. E a água, a estrutura dela é assim, ó. Eu tenho 2 águas, ó, estão vendo? Então, aqui nós temos as ligações que são quebradas e aqui nós temos as ligações que são formadas, ok? Então, vamos lá. Quem conseguia chegar na resposta ganha uma bala virtual aí. Vamos fazer assim? Depois no retorno eu dou uma bala, então. Vou aguardar vocês. Vamos ver quem chega na resposta correta. Então, quem se arrisca? Vocês vão ter que falar o resultado, pessoal, porque com o slide... Professor, posso pedir ajuda? Claro! Tipo, tipo, esse CH4, aí lá tem só o CH, como que eu faço? Esse CH4 aqui, ó, peraí, ó, você vai ver que são 4 ligações entre o carbono e o hidrogênio, ó. Uma aqui, 2, 3, 4, né? E o valor da energia de uma dessas ligações é 412,9. Esse 412,9 é de uma ligação apenas. Tá, então eu explico 4, né? Só isso. Isso. Tá bom. Aqui você vai ter... Opa! Aqui você tem 4 ligações entre o carbono e o hidrogênio, né? Então, você vai ter que fazer 4 vezes o valor de 412,9. E aqui no oxigênio, né, você tem uma ligação dupla entre os 2 átomos, cujo valor é 497,8. Porém, aqui na frente diz que eu tenho um 2, significa que eu tenho 2 mol, né? Então, eu tenho 2 vezes isso aqui, ó. Aqui no gás carbônico, vocês vão observar que vocês têm 2 ligações duplas entre o carbono e o oxigênio, ó. O oxigênio com o carbono aqui eu tenho uma dupla, e aqui eu tenho outra, ó. E se vocês forem ver lá o valor, é 744.
quilojoules por mol. Então, vejam, ó, eu vou ter que multiplicar isso por 2, porque eu tenho 2 vezes essa ligação, ó, dupla. Se vocês forem ver aqui em cima, ó, o mouse não está me obedecendo, mas aqui em cima, ó, carbono, oxigênio. E aqui entre o hidrogênio e o oxigênio é 462,3, ó. E daí agora vocês têm que observar que eu tenho 4 ligações, ó. Numa molécula de água eu tenho 2, ó. 1, 2. Só que aqui eu tenho esse 2 na frente, que está me dizendo que eu tenho 2 vezes essa molécula. Então eu vou ter que ter 4 aqui, ó. Né? 4 vezes, né? Então, esse valor aqui, se vocês forem calcular, vai dar 1890. Não, não vai dar isso, perdão. Não vai dar isso. Esse aqui vai dar 2640, tá? E ele é positivo. Por que que é positivo? Porque todas essas ligações químicas aqui são quebradas durante uma reação química, né? Essas ligações, elas são quebradas, tá? E para quebrar a ligação química, isso não é uma coisa fácil, eu preciso fornecer energia, por isso que a energia aumenta e ela é positiva, o processo é endotérmico. E aqui vocês vão obter um valor de 3.460. E esse valor ele vai ser negativo. Por que negativo? Porque aqui as ligações foram formadas. E esse processo de formação de ligação química, o objetivo é liberar energia. Por quê? Porque na natureza tudo tende a liberar energia. A energia ela tende a se espalhar, a diminuir, né? As substâncias maiores, mais complexas, elas são mais instáveis, elas tendem a liberar energia se decompondo, né, formando moléculas menores, com ligações mais fortes e por isso mais duráveis, como o gás oxigênio. É por isso que grande parte da atmosfera do planeta Terra é formado por gases, como o gás nitrogênio, o gás oxigênio, que tem ligações simples, né? Aliás, que tem ligações duplas ou triplas, que são ligações mais fortes. O gás carbônico também tem ligação dupla, né? Então, por isso que há essa liberação de energia. Nós chamamos isso em química e em física de princípio da entropia. É a tendência da liberação de energia e do aumento da desordem de um sistema, né? Aqui, se vocês forem fazer essa continha, vocês vão... Eu obtive menos 820 quilojoules por mol. Se vocês chegarem... Professor Samuel, Oi? eu fiz tudo a conta, calculei certinho, só que eu não obtive o resultado que nem você. Para mim, a primeira conta, onde é que deu 2.640, para mim deu 3.642,8. E tu fez 4 vezes 412? Daí somei com duas vezes. Peraí, eu acho que eu tô errada. Só deixa eu ver um negócio aqui rapidinho. Deixa eu também fazer. Professor, para mim não deu a parte que está negativo. Para mim deu 3.337,2. Para mim também deu essa resposta. E daí na parte que estava positiva deu 2.647,2. Ah, pode ser. É que eu tinha feito anteriormente e às vezes nós temos tabelas com valores diferentes. Talvez não esteja batendo com os valores dessa tabela que eu dei para vocês. Nós vamos usar essa como referência. Eu vou fazer aqui também, vamos ver. 412,9 vezes 4, mais 497,8 vezes 2. Aqui vai ter que dar 2.647,2. Foi isso que deu para vocês? Meninas que falaram agora, só confirmem. É isso. Tá.
E aqui, então, tem que dar 744 vezes 2, mais 462,3 vezes 4. Então, aqui tem que dar menos 3.337,2. O que vai dar uma diferença de 2.647,2. 690, foi isso que vocês acharam? Isso. Sim, bem isso. Ok, tá tudo certo. É porque eu fiz anteriormente, mas eu usei outros valores, e essas tabelas, elas variam bastante. Só que daí, quando eu fui planejar a aula para vocês, eu achei que ficaria melhor para vocês resolverem terem a tabela em cima, e daí eu não achei uma outra tabela, eu achei essa ali, daí eu coloquei em cima, por isso, tá? Mas que bom, então. Vamos fazer mais um, tá? Eu vou colocar aqui a equação química para vocês fazerem, tá? Agora eu vou colocar a equação pronta aqui, tá? Certo. Eu quero que vocês façam, então, calculem a variação da entalpia, tá? Considerando, então, as ligações que são quebradas e essas novas ligações aqui que são formadas, tá bem? Então, vamos fazer essa aqui. Professor, Oi? quando eu for fazer a conta dessa primeira ligação ali, aí É. vai ser 4 vezes o valor da ligação do C e do H, Isso. só que daí eu 4 vezes a ligação do C e C ou eu somo? Não, tu soma. Tá. Tu só vai multiplicar por 4 porque tu tem 4 vezes, né? E aqui tu tem uma vez essa ligação dupla, tá? É uma vez só, daí tu vai somar. Ó, aqui eu vou fazer 412,9 vezes 4. Mais o valor dessa aqui, que é 613,6, mais o valor dessa, que é 435,5, né? Isso vai dar 412,9 vezes 4, mais 613,6, mais 435,5. Para mim, isso aqui deu 2.700,7. Deu para vocês também esse valor? Sim. Então, tá correto. Aqui nós vamos ver que nós temos 6 ligações carbono-hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ter que fazer 6 vezes essa 412,9. Tá? Mais uma ligação carbono-carbono simples. Onde é que está essa? Ela está aqui assim, ó. Viram? 347,8. Então, aqui, se eu somar 412,9 vezes 6, mais 347,8, eu vou chegar num valor de 2.825,2.
o que dá uma diferença de menos 124,5 quilojoules por mol. Acharam esse valor? Sim. Sim, professor. Legal. Pessoal, eu fiz questão de dar uma aula síncrone sobre esse conteúdo, ó. Vocês vão fazer uma pesquisa nas últimas provas do Enem e vocês vão ver que muitas questões do Enem são questões relativas à termoquímica, em especial essa parte do conteúdo. Inclusive, esse simulado que eu organizei só com questões do Enem para vocês, para a próxima semana, traz muito essas questões. Inclusive, eu penso em, depois que vocês fizerem esse simulado, na outra semana, em corrigir uma questão online com vocês, todas essas questões. Ou eu vou gravar um vídeo e vou mandar com as correções para vocês também. Vamos ver o que vai dar. Tá? Mas eu só gostaria de mostrar para vocês aqui, ó, fazer uma conclusão da nossa aula de hoje, então. Me permitem? Já passamos do tempo, tá? Olha, então, lá no início, quando eu comecei a falar de termoquímica com vocês, eu comecei a falar de reações explosivas, né? Porque deu aquela explosão do nitrato de amônio naquele porto em Beirute, né? Então, nós vimos a equação de decomposição do nitrato de amônio e a gente viu que a reação explosiva, ela é explosiva porque, primeiro, a substância ela é capaz de se decompor rapidamente. Esse processo libera uma grande energia. Da onde que veio essa energia toda que a gente visualizou naquela explosão? Veio de dentro das ligações químicas, pessoal. As ligações químicas, elas são capazes de armazenar uma grande quantidade de energia. E a grande maioria das reações químicas, elas são exotérmicas. Vocês vão ver que esses dois exemplos que nós fizemos, as reações foram exotérmicas, né? Então, a tendência natural de uma reação química é liberar energia para formar substâncias químicas mais fortes e, por isso, mais estáveis. Então, eu queria que vocês observassem aqui, ó. Isso aqui é decomposição de uma outra substância que também é muito explosiva, a nitroglicerina, tá? Eu queria que vocês observassem, ó, quais são as ligações que nós temos aqui, ó. Nós temos, ó, carbono e hidrogênio, carbono e oxigênio. Se vocês forem ver aqui carbono e hidrogênio, ó, 412,9 kJ por mol, né? Carbono e oxigênio aqui, ó, é um pouquinho mais, né? Durante a explosão da nitroglicerina, ela se decompõe. Então, e ela se decompõe muito fácil, né? Basta uma pressão, basta você pressionar um pouco essas ligações químicas, desestabilizar um pouquinho, e essas ligações são rompidas. E há uma liberação de uma grande quantidade de energia, que, por sua vez, também além da energia, se produz gases, né? E a energia fornecida, ela faz com que esses gases aumentem de volume. As partículas se afastam a uma velocidade muito grande, aumenta de volume e produz o que nós chamamos de onda de choque, né? Que é aquele impacto que dá nas pessoas, que inclusive quebra vidraças e etc. Mas eu queria que vocês observassem quais são as substâncias que se formaram aqui quando a nitroglicerina se decompôs. Ó, se formaram. Opa, perdão. Não está querendo me obedecer esse mouse aqui. Bem, vocês enxergam aí? Acho que enxergam também, né? Acho que está muito lento a minha internet, o mouse não está querendo obedecer aqui. Mas assim, ó, se formaram gás nitrogênio, oxigênio, água e gás carbônico, tá? Vocês viram ali, o gás nitrogênio tem uma ligação tripla, ó, são 2 átomos de nitrogênio com uma ligação tripla. Olha a energia dessa ligação, é 943,8. Olha o gás oxigênio, 497,8. A água tem 2 ligações entre o oxigênio e o hidrogênio, né? Onde é que está o oxigênio com o hidrogênio? Ó, 469, então 62,13. Então, uma molécula de água tem isso aqui vezes 2.
900 e poucos quilojoules, ou seja, precisa de muita energia para romper uma molécula de água. E o gás carbônico também são duas ligações duplas entre o carbono e o oxigênio, a cada uma 744. Então, pessoal, não é à toa que se formam esse tipo de substâncias após uma reação explosiva. Se formam para quê? Para que a natureza ela se organiza para que essas substâncias que se formam, né, sejam mais duráveis, mais estáveis, né, e não sejam explosivas, porque para o universo não é bom isso de ser explosivo. O universo ele sempre busca o equilíbrio, ele sempre busca a estabilidade, tá? Então, as reações explosivas elas são exceções que acontecem na química, tá? Bem, pessoal, por mim, na aula de hoje seria isso. Não sei se vocês querem me perguntar alguma coisa, tá? Vocês conseguiram entender? Vocês querem que eu mande uns exercícios sobre isso para essa semana para vocês? Porque como resolvi fazer aula síncrona, eu resolvi não colocar exercício essa semana, porque foi um outro pedido dos alunos nos conselhos de classe, que semana que tem aula síncrona que não se fizesse exercício, mas não sei se vocês querem fazer, eu posso colocar talvez 1 ou 2 exercícios sobre esse conteúdo, o que vocês acham? Eu acho que assim, quando a gente fez exercício na aula, sabe? Talvez quando for passar outros exercícios, você coloque exercício sobre isso também, sabe? Como se fosse uma forma de revisar. Ok, tá certo. Foi o que eu pensei, para não sobrecarregar vocês, fazer aula síncrona e daí não dar atividade, né? Então, na semana que vem nós temos um simulado para fazer, tá bom? Vai ter 10, acho que são 11 questões do Enem, tá? Aí a gente vai conversando semana que vem de novo, tá? Um abraço para vocês, tudo de bom, fiquem com Deus, uma boa semana, bons estudos e até a próxima semana, tá bom? Tchau, tchau para vocês, tá? Tchau, Tchau. professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Até mais, tchau, tchau. Olá, Anderson e Lucas, estão por aí? Até mais.